minha legenda, meu título já sugere, acerca do fato de que não dá para a gente dizer que crê em Jesus e continuarmos cheios de raiva, de antipatias, de incapacidades de acolhermos pessoas, de lidarmos com os que são diferentes de nós e fazermos isso sem que estejamos pensando que estamos fazendo um grande favor a quem quer que seja, mas de maneira completamente natural, totalmente pura, espontânea, como no coração de todo aquele em quem o Evangelho de fato penetrou, as coisas acontecem. Não existe na maturidade da fé nenhuma possibilidade de que o Evangelho não seja palavra de graça, de tolerância no coração de todos nós. E eu digo isso porque para mim é inconcebível o que está acontecendo hoje no país. Como os cristãos estão cheios de ódio, uma capacidade enorme de declarar raivas. Isso é um espírito, é uma luta que tem que ser encarada como sendo algo contra principados, potestades e poderes espirituais do mal, corrompendo, apodrecendo a nossa alma com ódio. Olha só nesse Natal, quantas pessoas que em outros natais estavam com você, na sua família, que não se chegam mais, quanta divisão, quanta raiva, dividiu famílias, amizades, relacionamentos. E o pior é que essa não é uma coisa tópica, vinculada apenas e, sobretudo, a um tema. Tem alguns temas que são os piores, que dividem mais. Religião, política, entenda-se por política, ideologia, torcidas partidárias, essas coisas todas. E entenda-se por religião o múltiplo conflito entre aqueles que não aceitam os diferentes, sob hipótese nenhuma. E o que cria hostilidades que vão de verbalizações a ações, a atitudes e ações hostis. Agora, a gente está falando disso não na Arábia Saudita, não é na Arábia Saudita. A gente está falando disso num país que se jacta de ter uma população de mais de 40, 45, talvez 50 milhões de evangélicos, e os outros todos se confessam cristãos, católicos ou de algum outro jaez, ou de religiões que, conquanto não sejam diretamente cristãs, mas são sincreticamente cristãs. Essa é a grande população do país. É nesse país onde a figura simbólica, o
O nome Jesus, esse nome Jesus, tem uma suposta importância e é interpretado de muitas e muitas maneiras diferentes, de modo que quando a gente está falando Jesus, a gente não está necessariamente definindo nada, designando nada. Em nome de Jesus, tanto se estende a mão para socorrer o necessitado, quanto se tasca a mão na cara de um diferente, de uma outra pessoa. O nome Jesus batiza as concepções mais antagônicas entre si. O nome Jesus batiza do diabo a nomenclatura divina mais extravagante. Tudo isso cabe em nome de Jesus. Então, quando alguém diz no Brasil, ou no Ocidente da Terra, ou mesmo nos Estados Unidos da América, diz algo sobre Jesus, não está dizendo nada, a menos que descreva como é o caráter, como é a pessoa. Quem é esse Jesus acerca de qual está falando? Não adianta dizer que é o Jesus da Bíblia. A Bíblia é só um livro e Jesus na Bíblia não é nada. A pessoa tem que saber dizer como é Jesus, quem é Jesus, o que Jesus diz que é vida e o que Jesus diz que não é. O que Jesus diz que é levado e o que Jesus diz que é abominação. O que Jesus diz que é evangelho e o que Jesus diz que é a hostilidade predatória do mundo que jaz no maligno. Tem que saber. Se for discípulo dele, tem que saber. Porque não basta ouvir dizer que algo está sendo feito em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus não designa nada, mas uma legião de todas as concepções que, de maneira vinculada a ele, se queira atribuir e fazer. E não é de agora, sempre foi assim. E não vai deixar de ser, mas vai continuar. Uma das coisas, no entanto, que me chama a atenção, a cada dia mais me chama a atenção, sobre a multiplicidade desses Jesuses na cabeça dos cristãos, que são não apenas diferentes, porque diferente é peculiaridade, é traço, é personalidade, é cultura, é regionalidade, é crescimento, é hábito, é forma, é expressão. Ser diferente. Agora, a questão não é essa. Diferença é maravilhosa, enriquece, completa, desafia, propõe, nos quebranta, nos faz aceitar aquilo que é estranho a nós, mas que seja humano. E em sendo humano, seja um humano em favor da vida, ainda que seja diferente daquilo que eu normalmente faça. Não é o problema. Nunca foi. Em Cristo não será. Não seria, jamais. A questão é outra. A questão é que, em nome do Jesus de cada um, se trata dogmaticamente a diferença de cada outro. Esse é o problema. Está no coração das nossas guerras milenares, feitas em nome de Deus e da religião, em nome da cruz e com a espada na mão.
Tudo isso foi feito em nome do meu olhar dogmático, que não aceita a diferença do próximo e que ou ele se converte de maneira a ser absorvido na nossa configuração e formatação, ou ele é uma ameaça, por isso precisa ser calado, precisa ser queimado, precisa ser silenciado, precisa ser rejeitado, precisa ser infamado, precisa ser estereotipado negativamente, precisa ser aniquilado, se possível. Essa é a verdade. E cada vez é mais assim. Agora, de novo, não é a primeira vez, a história humana, ela tem exceções no ocidente da Terra, aqui entre nós cristãos, desde o Evangelho em Jerusalém, no livro de Atos, até o dia de hoje, especialmente no ocidente da Terra, que é onde nós habitamos, e onde está a maior densidade de cristãos no planeta, e dentre eles a maior densidade de evangélicos e protestantes, que é a grande maioria que está aqui me assistindo, o que acontece de novo e ganha sua reedição espetacular, chocante, grandiosamente trágica no nosso meio, nos Estados Unidos da América, na América Latina, na América do Sul, na África e no Brasil, que é onde vivemos e aonde a expressão de natureza cultural, social, política, econômica dos evangélicos é uma das maiores da Terra, e em algumas perspectivas, alguns bastiões evangélicos no país que tem mais dinheiro do que a maioria das mais poderosas igrejas dos Estados Unidos da América, por exemplo. Então, aqui entre nós, essa multiplicidade desse olhar antagônico dos Jesuses, do politeísmo dos Jesuses na mente dos cristãos, que são de fato servos de múltiplos panteões de Jesuses que não se dão, Jesuses que não se encontram, Jesuses que não se topam, Jesuses que não são Jesus, que são anti-evangelho, mas são anti-evangelho em nome do Senhor Jesus. Aí até o diabo fica confuso. Imagina você, que chegou aí outro dia num desespero, angustiado, sem amigos, ou sem família, ou orfanado, ou desencantado do mundo, e projetou todas as suas esperanças e expectativas para esse lugar em nome de Jesus. Você que não sabia também praticamente nada de Jesus, a não ser através de presépios natalinos, ou através de Páscoas religiosas, ou através de algum conselho de tia ou avó, repetindo apenas os ecos de um passado folclórico acerca de Jesus, mas de Jesus mesmo nada. Do Evangelho, coisa nenhuma. Aí você vem e começa a ouvir tudo isso. Você chega num lugar buscando Deus, aí começa a ouvir aquele monte de coisas sobre Deus, o que Deus quer, o que Deus não gosta, quem são os inimigos de Deus,
precisam ser vencidos, destruídos. E se você não aborrecer os inimigos de Deus, você está negando a fé, você está se vulnerabilizando para o mal. Aí os inimigos de Deus não estão dentro de você. Você não é ensinado que o seu inimigo é você, é a sua carne. Mais do que o diabo, é você, é sua inveja, é sua arrogância que é ignorância soberba, é a arrogância, é o não saber que todavia arroga a projetar a sua ignorância como conhecimento. Isso é arrogar. Arrogância. Arrogância sobre tudo. Afirmações peremptórias de gente que não sabe nada, nada, mas em nome de Deus ficam em estado de grande eloquência e dizem, como diz Paulo, e fazem ousadas asseverações e vão multiplicando na cabeça das pessoas essa multidão de confusões sobre Jesus. E nunca se revela para as pessoas que o reino de Deus é uma construção no coração, que o inimigo não está fora, o inimigo está dentro. O inimigo é o ódio, é a antipatia, é o juízo, é o desrespeito para com o próximo, para com a diferença dele, por quem ele é a intolerância, é a infâmia, é a fake news, é a mentira divulgada, propalada, com convicção dos arrogantes, emburrecidos. A gente não sabe que o mal não está na esquina, mas está aqui. Não nos é dito o que é absolutamente básico no ensino de Jesus, como em Marcos 7, que é do coração que procedem os maus desígnios, a prostituição, o adultério, a mentira, as divisões, as facções, os partidarismos, os ódios, os conflitos, as conflagrações de espíritos de antagonismo, sem reconciliação, de separação do joio e do trigo, todas essas soberbas da morte procedem do coração, como Jesus disse. É daqui. Não entra pela boca, não habita fora de ti, está aqui. Habita o teu coração, meu irmão. Habita o teu coração. O meu. É aqui. Assim como o reino de Deus é uma construção na consciência, o império das trevas tem o trono dele em mim e em você, se a gente consentir. E aquilo que promove a destruição da vida procede daqui, do meu coração. Não está fora. Está aqui. Em todas as áreas que você queira. Agora preste atenção. Falando desse espírito anticristão que tomou conta de quase tudo, de quase todos, que é praticado em nome de Jesus, validando ódios, antipatias, intolerâncias, raivas, antagonizando-se do outro, sem ter o menor temor do Senhor, correndo o risco de estar blasfemando contra o que o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo está fazendo no coração dos outros.
Você separa o joio do trigo. Faz isso com uma convicção diabólica. E você desrespeita o que Deus possa estar fazendo no coração daqueles que você não gosta. E Deus ama todo mundo que você não gosta. Ele ama todo mundo que eu não gosto. Eu não odeio ninguém. Eu iria para o juízo agora, nesse instante. O Senhor poderia me levar. Eu vou sem nenhum ódio. Eu nunca consegui viver um dia de ódio na minha vida. Ódio é uma coisa que, pela misericórdia de Deus, não está em mim, pelo menos até o dia de hoje. Cumprir esse mandamento de olhar com vontade de que o inimigo, o adversário, se converta, que é o que eu posso de melhor amor projetar sobre ele, sinceramente, se eu dissesse que no meu coração isso é difícil, eu estaria mentindo. Não é. Eu teria a alegria de ver todas as pessoas que eu considero as mais danosas à vida no planeta convertidas genuinamente. E eu lhes seria irmão e em todos os níveis do enraizamento fraterno. Se fosse uma transformação, uma regeneração sincera, verdadeira, arrependimento, me levantaria aplaudindo com os anjos na casa de qualquer Zaqueu, dizendo: hoje entrou salvação nessa casa, de qualquer um da terra. Embora eu não goste de certas pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas são contra o próximo, contra o que elas defendem contra a vida, com o modo e pelo modo como tratam os diferentes, os outros. Não gosto disso. Não gosto do descaso com o qual tratem a criação de Deus, ou as criaturas de Deus, ou o diferente deles na terra. Eu não gosto. Eu sou de Cristo, eu amo, desejando a conversão de todos eles à consciência de Jesus. E oro por eles, como oro por todos os seres humanos e aqueles que estão investidos de autoridade, especialmente oro, como Paulo disse, para que vivamos vidas mansas e tranquilas, com toda piedade e respeito. Nunca torci por nenhum governo. Pedro diz na segunda epístola dele, e é o que Judas repete, que ninguém deve torcer contra nenhum governo. Ninguém deve tentar secar, amaldiçoar, secar, olhar com a expectativa de que não dê certo. Não. Segunda epístola de Pedro, epístola de Judas. É explícito. Não seque. Ore para que dê certo. E Paulo dá razão, porque a gente está juntos. Para que vivamos vida mansa e ordeira com toda piedade e respeito. Para que tenhamos com que comer, beber e nos vestir, e um telhado sobre a cabeça, e assim estejamos satisfeitos, é o que Paulo também diz. Esse é o meu espírito, eu sou um cristão. Eu não tenho como sentir diferente, desejar diferente, pensar diferente. Não tenho. E eu digo isso olhando para principados, potestades e poderes
e na presença de Deus com temor e tremor. Minha mulher sabe, meus filhos sabem, quem convive comigo sabe, e é na presença de Deus que eu digo tudo que digo e reafirmo tudo que disse. Não conheço o espírito do ódio. Não torço contra qualquer coisa e qualquer um que esteja investido de autoridade. Desejo que o bem lhe atinja a mente, os discernimentos e as decisões, porque fazemos parte de um todo. Como disse o profeta Isaías, o profeta Jeremias, orai pela paz desta cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Só um suicida deseja a desgraça para validação de uma opinião de natureza política ou religiosa. Só um perverso de coração. Alguém que deseja o bem dos seus filhos, dos seus netos, e deseja seu próprio bem, torce para que, não importando qual seja a ideologia partidária, alguma coisa dos céus aconteça, como Daniel, que orou por Nabucodonosor, orou pelos seus sucessores, orou por quem veio, pedindo bem, pedindo prosperidade, porque ele e todos os demais comiam do que quer que dali procedesse, portanto, orando para que as decisões ruins fossem afastadas e pedindo a Deus que a luz iluminasse a mente de quem quer que fosse o que estivesse ali. E não eram pessoas eleitas pelo voto popular, eram tiranos que se sucediam, substituindo-se pela guerra ou por meio do assassinato. Mas ele pedia para que para todos houvesse vida mansa, digna e tranquila, para ser vivida com toda piedade e respeito. Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito do Evangelho. Esse é o meu Espírito. E assim o será sempre. Só se eu não amasse a mim mesmo, não amasse minha mulher, não amasse meus filhos, não amasse meus netos. Quanto pior fique, é pior para todo mundo. Quanto melhor fique, pode ser melhor para todo mundo, ou para muito mais gente, pelo menos. Eu sou sempre em favor do que traga facilitação da vida em favor de todos. E não tenho preferências, não tenho predileções em relação a quem realize o bem. Tem gente que realiza o bem com bondade sincera e faz benefícios se espalharem por milhares e milhões. E tem gente que realiza o bem sem intenção sincera e que não aproveita em si mesmo o benefício do bem que praticou, mas aqueles que recebem o benefício, independentemente das motivações deste que tem a autoridade ou o poder de o fazer, receberão igualmente o benefício. Como Paulo disse em 1 Coríntios 13, às vezes você tem o poder de dar todos os seus bens aos pobres e fazer isso sem amor. Outras vezes você faz isso e faz isso com amor. Tanto mais quando se faça o que Jesus ensinou e se faça com amor, tanto melhor. Mas se mesmo que seja sem amor, alguém comer, alguém beber, alguém se vestir,
alguém for curado, alguma saúde chegar, meu Deus, só o translocado prefere que fique horroroso, para que a justa causa dele de antagonismo histórico seja justificada. Quem assim sente, quem assim pensa, não conhece o Espírito de Jesus, vocês entenderam? O Espírito de Jesus é exatamente como eu estou te dizendo. Você pode pegar o seu Novo Testamento e ler, você vai dizer amém, 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 para o que eu estou dizendo. É verdade assim. No entanto, Jesus é a nossa chave hermenêutica, a nossa chave cognitiva, a nossa chave de compreensão para entender tudo, interpretar tudo. Eu, por exemplo, nunca tive nenhum compromisso partidário. Outra vez eu digo, na presença de Deus, dos homens e dos meus piores antagonistas, eles não têm como me acusar. Eles podem, no máximo, tentar colar esse label em mim, mas perante o juízo de Deus, todos ficarão calados e emudecidos. Eu me converti no meio do pior da ditadura militar. No meio. Meu pai tinha sido atingido. Foi para um inquérito militar, não por causa de política, mas por causa de negócios e concessões. E ficou muito magoado, não com os militares, mas com as traições dos amigos civis. Mudamos para o Rio. Eu cresci vendo os amigos do meu pai sendo caçados, os deputados estaduais, federais, senadores, eram amigos dele. Eu fui amigo dos filhos deles, até hoje. Eu tinha amigos de todas as matizes. Nunca houve acepção de pessoas. Eu tinha amigos da direita, amigos da esquerda, amigos filhos de oficiais da ditadura, que eram, de fato, gente de linha dura, mas os filhos eram meus amigos. Tanto quanto eu tinha amigos que eram filhos de exilados, que estavam proibidos de voltar ao país. Eu jogava bola com eles, direita e esquerda, eram só uma questão de posicionamento no campo de futebol. E eu sempre joguei no meio, armador e ponta de lança. Nunca tive vocação para jogar nas pontas. Eu gostava de armar o jogo, de servir e chegar para arrematar. Vivi com todos, todas as mentes, todos os tipos. Amigos santos, amigos bandidos, amigos completamente funcionais, amigos totalmente disfuncionais. E nunca tive por parte do meu pai, da minha mãe, nenhum tipo de cobrança para que eu tentasse fazer uma uniformização relacional. Nunca tive. Cresci sem isso. Fui adolescente no meio do movimento hippie, que era totalmente sem nada disso. E criei no evangelho ensinado pelo meu pai, que era um homem que já vinha livre disso desde antes de se converter. Quando se converteu, aí é que ele ficou um ser universal, genuinamente católico, no sentido de universalidade, de inclusividade, de uma capacidade de acolhimento de ponta a ponta do espectro. Ele entendeu que se não houvesse amor, não haveria Deus, não haveria nada que se aproveitasse no Evangelho, nada.
E eu cresci na fé, sim. Eu me casei com a filha de um almirante que tinha tido o seu próprio papel no governo militar e ainda tinha. Eu me casei em 75. A normalização dos processos no Brasil vieram a acontecer de fato, começarem a acontecer depois de 88. De modo que eu atravessei tudo isso. Quando eu me converti, não havia nenhuma polarização, exceto contra a ditadura. A maioria da população e da minha geração já dizia: a gente não quer isso, nós temos que ter o direito de viver com liberdade, de escolher democraticamente. Eu cresci com essa aspiração e me converti com esse ideal e aprendi logo na Escritura que a obediência era ao Senhor dos Senhores e nem a nenhuma ditadura, a nenhuma constituição, nem mesmo obediência à democracia. Eu obedeço à democracia enquanto ela for democracia justa para o povo. Se ela se fizer passar em nome de si mesma como um processo de mascaramento, de uma ação mentirosa contra o povo, contra a vida, contra a liberdade, eu me insurgirei contra essa democracia mentirosa. Eu sou discípulo dos profetas que dizem: ai dos que promovem leis injustas, leis de opressão, para negar o direito ao pobre, ao desvalido. Eu sou discípulo do Novo Testamento que com Tiago clama o clamor profundo que diz: ai dos que sonegam o salário e vão crescendo, como Isaías já dizia, vão pegando campo a campo, vão tomando conta de tudo, até que eles sejam os únicos donos da terra. Ai daqueles que guardam o salário dos trabalhadores. O clamor dos trabalhadores chega até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Epístola de Tiago, capítulo 5, Tiago, irmão de Jesus. Eu sou discípulo dessa consciência de Jesus, que iniciou seu ministério e foi morar, ele que cresceu em Nazaré, no anonimato, foi morar na Galiléia dos gentios, dos pagãos, onde tinha de tudo. Tinha de todos. Tudo que não havia na Galiléia era uniformidade, tudo que havia lá era diferenciação. Tem que ser muito alienado historicamente para não saber disso. Ele escolheu essa plebe, que foi assim chamada em João, pela aristocracia de Jerusalém, essa plebe que nada entende da lei. Foi para essa plebe que ele decidiu ir morar, curar e estar a maior parte do tempo. 90% do tempo dele é no meio dessa gente. Ele designa, assim fazendo, um olhar primordial, tanto quanto quando ele diz que os céus dos céus não podem contê-lo, mas ele habita com o quebrantado e contrito de coração, tanto quanto quando Jesus disse na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E acerca disso que ele diz: o Senhor me enviou, ele diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. A missão de vocês é a mesma. Tem que ser com o meu olhar, senão não será comigo, será só
a coisa de vocês, mas não será comigo. E dentre tantas milhares de coisas que eu teria que ficar falando aqui até o fim da minha vida, porque o meu coração está tomado de trilhões dessas consciências aplicadas toda hora, o tempo todo. Eu não consigo ver a vida sem ver o aplicativo do Evangelho, o aplicativo de Jesus em tudo, em todas as coisas. Mas, além disso, tem também isso que eu reputo ser completamente importante para esses dias e para essa hora, que está em Marcos, no capítulo 3, do verso 13 em diante, que diz assim: depois subiu Jesus ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Chamou os que ele mesmo quis. É a convocação dos 12 apóstolos. Ele chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Ele chamou os que ele mesmo quis. Então, as pessoas que vão ser nomeadas foram as pessoas que ele mesmo quis. E chamou para junto dele, para morarem com ele, para andarem com ele, para viverem com ele, para serem amigos dele, para irem sendo dia a dia transformados, porque eles eram totalmente diferentes e díspares, em alguns casos antagônicos. Ele quis os antagônicos. Ele chamou os que ele mesmo quis para estarem junto dele. Não esqueça, ele disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eu, portanto, sou um discípulo do mesmo olhar, da mesma compreensão, da mesma liberdade de escolha, do mesmo paradigma de escolha, da mesma interpretação cognitiva, da mesma variedade. Sou discípulo do mesmo desassombro convocatório ou no acolhimento do encontro humano. Chamou os que ele mesmo quis para junto de si. Então designou 12 para estarem com ele. 12 para estarem com ele. E para os enviar. Era para estar e era para confiar. Para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios, os que ele mesmo quis. Vieram para junto dele e ele os designou, ele lhes deu destino, desígnio, sentido. Primeiro, para estarem com ele, e segundo, para que ele os enviasse, para ensinarem o Evangelho e para expelirem demônios com a autoridade de Jesus. Agora, quem são esses homens? A gente espera que fossem pessoas todas já amigas, conhecidas, uma patota, uma turma. O pessoal que cresceu juntos, que via a vida do mesmo jeito, que chamavam de bom as mesmas coisas, que tinham as mesmas preferências. Se fosse mais ou menos como a gente busca ter pessoas em qualquer ajuntamento ou reunião, ou convívio com a gente. Esperavam que Jesus chamasse a partir do critério dos pagãos, que só chamam os iguais, os idênticos, os que marcham na mesma cadência, os que dizem a mesma coisa, os que concordam com as mesmas interpretações.
conforme na nossa brutalidade de pagãos, a gente prefere. Mas não. Olha quem lhe chamou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, pedra, ou em aramaico Cefas, que é pedra cortante, pedra lascada. Simão, pescador da Galiléia, que tinha, juntamente com outros, um antagonismo enorme em relação a algumas pessoas que aqui ainda vão aparecer. Simão tinha um olhar da vida primeiramente interessado em comércio, em indústria, em dinheiro, em venda. Ele era um pescador, fazia parte de uma sociedade com Tiago, filho de Zebedeu, que também fazia parte da sociedade, e João, que era irmão de Tiago. E a esses dois irmãos, que eram pessoas esquentadas, que num certo momento adiante chegaram, como João, a pedir a Jesus permissão para fazer descer fogo do céu para queimar samaritanos, que não tinham acolhido o preparativo logístico do que eles tinham feito para que eventualmente Jesus pernoitasse entre os samaritanos. Por isso, aqui se diz que a eles Jesus chamou, deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, não era à toa. Temperamentos difíceis, assertivos, intensos, muito audíveis. E além deles, ele chamou André, que era irmão de Pedro. Morava e era nascido em Betsaida, naquela região da Galiléia, como também Pedro. Filipe, que era da região, homem de natureza simples e piedosa. Bartolomeu, acerca de quem praticamente nada se diz, o que revela um temperamento provavelmente discreto, até tímido. Mateus, que era uma figura gritante, era um servo de Roma, era considerado um traidor, oportunista, um dinheirista. Se diz que ele era o maioral dos publicanos em toda a região da Galiléia, ou seja, todo o imposto que se cobrava naquela região vinha para as mãos de Mateus. Ele recebia o imposto de Roma tanto quanto recebia a coleta do imposto que deveria ser mandado para o templo. E sobre todas as coisas ele colocava o seu overpricing. Sobretaxava tudo. E Pedro, Tiago, João e André tinham um ódio muito especial de Mateus. Porque Mateus também obrigava que toda a indústria pesqueira, era uma ordem de Roma, com o consentimento das elites da religião judaica em Jerusalém. Todo peixe, por exemplo, que Pedro apanhasse com os seus sócios na sua indústria pesqueira, tinha que ser entregue na coletoria de Mateus. E Mateus pagaria o peixe fresco que Pedro, André, Tiago, João, Zebedeu, por exemplo, dentre outros, tinham acabado de pescar e tirado do mar da Galiléia, os pagaria com charque. Era um pagamento que eles
pegavam o fresco e recebiam charque como devolução. Imaginem a raiva, anos e anos e anos e anos de um convívio próximo, odiento, quanta guerra, quanta briga, quanto sentimento hostil se desenvolveu entre eles, mas Jesus vai e chama esse cara também. Mateus. Mateus é de extrema direita. Pedro, Tiago, João, André são aqueles indivíduos que a gente pode chamar de pessoas da sobrevivência, que não estão tão preocupados com ideologia política, eles querem atender a necessidade do ventre, da fome, da família. E carregam aquela amargura natural de trabalhadores que introjetam a injustiça o tempo todo, todo dia, toda hora, há muitos anos. Seriam pessoas com o espírito sindicalista. Pedro, Tiago, João, André, Zebedeu, como são todos aqueles que têm uma profissão comum num lugar onde praticamente o lugar inteiro se alimenta daquele tipo de atividade econômica, acabam tendo um espírito de sindicalização. De modo que esse grupo de Pedro, Tiago, João, André, Zebedeu são absolutamente inimigos de Mateus, que trabalhava para os romanos e para as autoridades religiosas do templo e metia a mão e se tornaram um dos homens mais ricos da região. Aí, no meio desses, você tem Filipe e Bartolomeu, você tem Tomé, que é um homem de outra característica, provavelmente fosse um indivíduo, a maior parte do tempo, calado e observador, tinha uma imaginação e uma inteligência extremamente mais racional, lógica, objetivamente pragmática, infinitamente menos mágica. Ele quer que as coisas que Jesus diz façam sentido. Antes de ser sentido como um sinal de evidência exterior, ele quer que façam sentido para pacificar o seu pensamento, consciência e discernimento. É isso que se vai ver nele, pelas perguntas que ele faz, pelas interjeições que ele pratica, ou pela dúvida que ele levanta, ou pelo approach de Jesus em relação a ele, dizendo: vem, pega, toca, verifica, atende a essa tua necessidade de saciar a tua mente com algum tipo de evidência. Vem, pega, não é necessário, mas toca, vê aqui. Vê que um espírito não tem carne nem ossos como tu vês que eu tenho. Põe a tua mão, pega nas minhas mãos, toca no meu lado. Sou eu. Ele quer e ele chama, são os que ele mesmo quis, ele chamou esse indivíduo com essa necessidade de perquisição acadêmica, científica, de inteligência, de dedução, de conclusão, de finalização de raciocínio, de demonstração, de empirismo. Aqui, esse homem tem lugar para ele, como tem lugar para um outro Tiago. Tiago era um nome muito comum naqueles dias. Só que esse é filho de Alfeu, como tem lugar para Tadeu, sobre quem quase não se sabe aqui no Evangelho. E tudo quanto se vem a saber posteriormente sobre esses homens está muito misturado com lendas do final do primeiro século, início do segundo século e abundantemente a partir do terceiro século. Por isso, não dá para se ter concreções muito claras, mas se sabe, na maioria das vezes,
para onde esses indivíduos foram e onde eles morreram e quais foram as ênfases do trabalho missional que eles fizeram até o fim da vida, e se sabe que todos eles morreram de martírio. Todos, exceto João, que foi exilado, considerado exilado político. Olha só como o Evangelho, desde os dias do primeiro século, é toda hora confundido com política. Na realidade, ele não tem nada a ver com nenhuma política partidária. Mas os inimigos querem fazer com que a palavra do Evangelho seja politizada e partidarizada. E João sofreu esse juízo, porque ele dizia que Jesus era o Senhor e não o Messias romano, que seria o César. Isso era interpretado de maneira política como falta de subserviência ao governo imperial. E essa foi a acusação que pairou sobre a maioria dos cristãos o tempo todo, e que eles eram traidores políticos, porque a submissão deles nunca foi ao imperador, nunca foi à potestade política, sempre foi apenas e exclusivamente ao mandamento do Evangelho, segundo Jesus, segundo Cristo que ressuscitou dos mortos. E aqui, o que se diz é que ele chamou os que ele mesmo quis, e olha só os que ele quis. Ele quis pessoas que não pensavam igual, pessoas que habitavam polos e espectros diferentes das expressões de natureza política, religiosa, econômica, financeira, acadêmica. Ele quis essa variedade de pessoas que, na chegada e durante algum tempo, iriam bater cabeça uma com as outras o tempo todo. Como a gente vê na leitura do Evangelho, toda hora alguém quer saber quem é o maior, quem é que tem mais importância, quem sabe mais, quem vai ser colocado em primeiro lugar, quem vai sentar à direita e à esquerda. Toda hora tem coisas dessa ninharia, da disputa mais mesquinha, mais medíocre, das competições mais tolas e passionais, das expressões mais antagônicas da natureza humana sendo narradas nas descrições dos 4 evangelhos e até mesmo nas cartas apostólicas posteriormente. Aí você tem aqui, por exemplo, polos. Mateus está na extrema direita, ele trabalha para Roma. Já Simão, chamado de o Zelote, Simão o Zelote, é assim chamado porque ele era do partido dos Zelotes, que era um dos partidos mais radicais daqueles dias. Para além dos Zelotes, mais radicais politicamente do que os Zelotes, só os sicários, que eram considerados já pertencentes ao grupo dos terroristas. Os Zelotes ainda ocupam o espectro legal do partidarismo não feito terrorismo. E são chamados de Zelotes porque são extremamente zelosos quanto à lei, como eram zelosos os fariseus e outras seitas da época, como a dos essênios, ao mesmo tempo em que eram zelosos politicamente. Eles criticavam o Império Romano, criticavam as autoridades do templo, criticavam. Eram ácidos de esquerda. Estavam o tempo todo criticando. E Jesus chamou esse cara. Esse é um dos que ele mesmo quis
que viessem ficar junto dele, aos quais designou para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E no meio desses também estava Judas Iscariotes. Foi um dos que ele mesmo quis e que também foi quem o traiu. Os que ele mesmo quis. Os que ele mesmo quis. Agora, durante o trajeto da minha existência, o que aconteceu desde os meus 18 anos de idade até aqui aos meus 65 é que eu apanhei, apanharei por usar o mesmo critério de Jesus, de não fazer acepção de pessoas entre direita, esquerda, centro, acadêmicos, ou pessoas mais simples, mais toscas, em quem eu vejo o amor, a graça e a paixão de Deus, entre pessoas anônimas e pessoas com acesso a autoridades, como é o caso de Judas Iscariotes, que desse grupo aqui provavelmente fosse o único que tivesse grande acesso às autoridades religiosas e ao sinédrio, muito provavelmente demonstrando a capacitação do ponto de vista ideológico dele, dialogal e cultural, a preparação dele como um todo. É nessa diversidade inconcebível para você. Na sua igreja não tem lugar para essa diversidade, para esse clima, nem na sua vida, nem nas suas amizades, porque ficou todo mundo muito doente. Só tem igreja dos zelotes de um lado, das esquerdas radicais, hoje em dia, e tem a igreja dos Mateus do outro lado, das direitas com o diálogo com a potestade mundial mais poderosa dos romanos. Um não fala com o outro, se odeiam, e no meio desse processo todo, você tem essas outras matizes de percepção, de expressão de caráter, de personalidade, de entendimento da vida, e que nos nossos dias não seriam pessoas aceitas na maior parte dos nossos ambientes. Não há lugar para perquiridores, não há lugar para quem tenha dúvida, não há lugar para quem faça perguntas, não há lugar para quem tenha amizade com figuras políticas eminentes, poderosas, não há lugar para nada disso. Você tem que escolher. Escuta, você é Mateus ou você é Simão Zelote? Se você é Mateus, você não é Simão Zelote. Se você conversa com os irmãos Zelote, então você está traindo a mim, que sou do time de Mateus. Desde jovenzinho que eu estou apanhando, sofrendo disso. É que eu não canso. Eu faço como Jesus, eu me animo como Jesus. Eu chamo os que querem vir. Eu acolho, eu não chamo. Eu não vou atrás. Não há ninguém que possa dizer do mundo político, dentre os vivos, que eu fui atrás. Não fui atrás de ninguém. As duas únicas vezes que eu falei com o Maluf foi porque ele me chamou, uma em 1980. Foi a primeira vez. Todas as vezes que eu falei com o Quércia,
que já não vive, foi porque ele me chamou. Todas as vezes que eu falei com o Brizola, tanto recebendo-o na minha casa, mais de uma vez, como indo à casa dele mais de uma vez, foi porque ele me chamou. O Nilo Batista, eu não fui atrás dele. Eu fui convidado para discutir um assunto do sistema de justiça penitenciária e o conheci. Iniciamos um relacionamento, ele se converteu, eu o casei e o batizei. Mas eu não fui atrás dele. O garotinho sofreu um acidente na estrada entre o primeiro e o segundo turno de 1994, ficou angustiado no hospital, mandou um assessor dele, João Paulo, me telefonar, porque ele queria falar comigo. Eu não fui atrás dele, ele entrou na minha sala, cheio de pinos, para conversar. Depois pediu que eu o batizasse e ficou alguns 4, 5 anos, até 1998, mais ou menos, 99, ele ficou ali. Uns 4, 5 anos direto comigo, até que outras coisas aconteceram e eu fui ficando distante por decisão própria. O Eduardo Cunha, eu nunca o chamei, nunca fui atrás dele. Ele veio falar comigo em 1994, 95. O Sérgio Cabral, eu nunca o chamei. Ele me telefonou quando ainda era vereador querendo conversar comigo. Depois deputado estadual, depois senador. E quando ele era governador, eu já sabia de coisas demais que me mantiveram por uma questão de pacificação pessoal, quieto aqui onde eu estou, e nunca mais tivemos nenhum encontro a respeito de coisa alguma. Nunca fui atrás dele. Os interesses dele em mim, os originais, tinham a ver com coisas pessoais do coração, dúvidas, amores, culpas, confissões. Eu não fui atrás dele. O Lula, não fui atrás dele. Eu estava pregando aqui em Brasília, no auditório Petrônio Portela, em 1990. Ele ouviu e ele veio atrás de mim e passou a me procurar todo sábado de manhã, durante a semana, pelo telefone. De 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, ele sempre tentava almoçar comigo, longos almoços de 4, 5, 6 horas, sobre os quais nunca conversamos nada de natureza política, nunca. Todas as questões que ele me trazia tinham a ver com dúvidas de natureza pessoal, existencial, familiar. Não tinha nada a ver com o partido dele. Nunca me convidou para fazer parte do partido dele. Ele sabia que eu era um cara não partidarizável. Nunca procurei o presidente Collor, foi ele que me procurou. Nunca procurei o Sarney, foram convites do cerimonial dele que me levaram a estar com ele umas 4 ou 5 vezes no curso da vida e só. Tive amigos entre os militares, atendi convites no tempo da ditadura para pregar em todas as Forças Armadas, dei aula na Escola Superior de Guerra, na URCA, no Rio, tanto no tempo da ditadura quanto depois de 88. Durante toda a década de 90, 1, 2 vezes ao ano eu era convidado para ministrar lá. Conteúdos do Evangelho aplicados à sociedade brasileira. A vida inteira. Direita, esquerda, centro. O deputado Harold de Oliveira, hoje senador, sempre foi de direita, militar. Somos amigos desde os anos 80. E recentemente, há 1 ano e meio atrás, ele me fez uma homenagem, dizendo eu tudo que digo, sendo eu tudo que eu sou,
sincero como expresso-me em todos os lugares. Ele desejou fazer uma homenagem a mim. O pessoal da esquerda diz: qual é a do Caio? Assim também. Não fui eu que procurei a Marina, foi ela que me procurou e ficamos amigos e somos vizinhos. O que existe entre nós não é nenhum vínculo partidário de nenhuma natureza, ela nunca me chamou para isso. Nossa conversa é toda humana, toda sobre o que é justo e o que não é justo, o que é verdade e o que não é verdade, segundo o Evangelho. A mesma coisa com ateus, ateus da política, ateus da filosofia, ateus acadêmicos, com religiosos de todos os matizes. Morreu o rabino Henry Seibel. Tivemos um ótimo relacionamento durante décadas. Preguei em casamentos com ele, em São Paulo, pelo menos 2 ou 3 vezes. Recebemos um prêmio de direitos humanos, juntos, eu e ele, nos anos 90. Sempre tivemos encontros agradáveis. Eu nunca quis saber de que lado de qualquer espectro ele estava, nem ele em relação a mim. Ele só reconhecia a minha humanidade em Cristo e gostava. Como o Frei Beto, como o Betinho, a quem o Frei Beto e eu sepultamos, como todos de esquerda, de direita, como Ciro Gomes, quando era bem jovem no Ceará, e até os anos de 99 ou 2000, enquanto, pelas eventualidades do curso da vida, a gente conversava, não importando em que espectro do processo político ou partidário ele estivesse, isso nunca existiu, eu nunca olhei a vida assim, nem olho, nem olharei. Eu sou pastor. Eu sou evangelista. O meu interesse é no coração humano. Aqui nessa mesa, todas essas pessoas que eu mencionei, e muitas outras, estiveram sentadas aqui nesta mesa. Todas as que eu mencionei aqui e que eu disse que eu não fui atrás, sentaram-se aqui nessa mesa. César Maia, Marcelo Alencar, os repórteres da minha confiança, como Ricardo Boechat, todo mundo veio para essa mesa, que está comigo há décadas, como demonstração de que aqui nesta mesa tem lugar, meu querido, tem lugar para quem queira vir. Simão, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão Zelote e até Judas Iscariotes. Aí eu fico vendo vocês me julgando por pessoas que me procuram e a quem eu atendo com muito prazer. E vou continuar atendendo com todo prazer. O senador Cristóvão Buarque adora vir sentar aqui nesse lugar. Eu sento ali naquele. A gente toma café. Nunca tive uma conversa político-ideológica com ele. É tudo sobre o coração, a alma, o evangelho, o significado das palavras de Jesus para a vida humana. E como todos entram em estado de estupefação. Tem gente que eu só não digo quem é que já esteve aqui, porque eu não sinto a liberdade de fazer esse anúncio. Mas de um espectro muito para além do que você possa imaginar. Ou, por exemplo, enquanto tem gente que hoje me acusa, acho estranho que eu e o Marcelo Freixo sentemos aqui para conversar às quintas de manhã sobre o Evangelho. Nunca falei do partido dele,
do PSOL, nem do partido de ninguém, tem a ver com a alma, termina com oração. Assim como foi o meu trabalho com qualquer outro grupo. Do mesmo modo, tem gente do outro extremo do mesmo espectro. Do outro extremo. Como tem gente no meio que vocês nem entenderiam. O ministro Ricardo Valles Rodrigues, do MEC, Ministério da Educação, primeiro do governo Bolsonaro, que ficou 3 meses e saiu, nós nos tornamos bons amigos. Eu, ele, a esposa dele, o filho dele, estamos nos falando sempre. Por quê? Porque eu sou um pastor. Porque eu não vejo o mundo assim como vocês veem. Porque o meu olhar do mundo vai ser sempre como esse de Jesus. Com essa diversidade que acolhe a todos. Os que venham, os que ele mesmo quis, e o extraordinário é que ele quis gente que você jamais quereria. Ele acolheu gente que você jamais acolheria. Porque ele não era Caifás, ele não era Anás, ele não era Herodes, ele não era Pilatos. Ele era o Rabone, ele era o mestre. Ele era aquele que se compadecia de todos, que via humanidade em todos, que enxergava com carinho misericordioso do olhar de Deus a todos, e que veio trazer uma palavra que estava sobre todos, e era para todos, e não se deixaria tolher por ninguém, nem pelo ódio dos fariseus, perseguindo o tempo todo, querendo colocar pechas nele, mas ele estava para além disso. Aquilo que me diz respeito numa sociedade democrática, aqui e acolá na história, eu sinto mais identificação com uma determinada atitude de postura de governo. Mas tem a ver só com a minha percepção cidadã e cristã do que seria o melhor do espírito a ser praticado para o bem de todos, sem acepção de pessoas. Mas em mim você nunca vai encontrar torcida contra nada. A ordem é essa aqui. Façamos oração em todo lugar, em favor daqueles que estejam investidos de autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, cheia de toda piedade e respeito. É assim que eu sou, é assim que eu sempre serei. Qualquer outra coisa diferente é responsabilidade sua diante de Deus. De Deus. Tem a ver com seu preconceito transferido para mim. Tem a ver com o que você gostaria que eu fosse para você me odiar com mais razão de ser. Eu sinto muito por você. Você não gosta da minha cara, do meu cabelo, da minha barba, da minha sinceridade, da quantidade de história insofismável que eu tenho, que nem homens e nem demônios podem negar, porque são fatos. E o meu compromisso todo dia de viver exclusivamente por Evangelho, com portas abertas para tudo. Eu sou um cidadão da Nova Jerusalém. Ela não tinha portas para a direita ou para a esquerda, mas tinha 12 portas abertas em todas as direções. Em todas. Para todos os povos, para todas as etnias, para todas as pessoas. É assim que eu vou ser até o último dia da minha vida. E não tem nenhum conjunto de antagonismos que possam mudar nada. Não vai cair nem um i e nem um tio
desse amor de Deus, desse Evangelho escrito em mim pela palavra do Evangelho de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser divulgar para todos aqueles que ficam construindo mentiras enganosas a respeito, faça isso. Faça isso. Agora, todo aquele que senta aqui onde eu estou, e a maioria dos que vêm aqui sentam aqui onde eu estou, porque o meu lugar é ali. É ali. Aquela é a minha cadeira. Essa aqui, em geral, é a cadeira do meu visitante. Quase todos. Quem senta aqui, eu estou falando isso público. Você já pensou a vulnerabilidade na qual eu me coloco quando eu digo tanta coisa sobre tanta gente, sem medo nenhum, porque não tem ninguém que possa dizer que não foi assim. E que não é assim. E mesmo aqueles que você considera os piores antagonistas, quando termina tudo, quase todo mundo me dá um beijo na mão. Agradece. E os ateus não se levantam sem pedir uma oração. Agora, eu estou fazendo isso para governadores, reis, presidiários e comandos e falanges desde a minha juventude e continuarei livre para desconforto de quem quer que seja, até que o meu Senhor me leve. Essa é a surpresa que você não precisa esperar ter diferente a meu respeito. Assim foi, assim é, assim será. Senhor Jesus, que essa palavra encontre agasalho na verdade do coração de muitos, e que ela tire enganos que atrapalham, projeções contra o mensageiro que bloqueiam o entendimento para o indivíduo não discernir a palavra, a mensagem da tua verdade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E agora, divulgue e compartilhe com todos os seus amigos, em nome do Senhor Jesus. Beijo para você, para todos aqui. Eu estou inaugurando esse negócio sozinho. Deixa eu ver como é que eu faço agora. Compartilhar, salvar. Desativar microfone, não é nada disso, eu só quero compartilhar. Vou compartilhar então, tá bom? É isso mesmo que eu devo fazer? Compartilhar. Isso. Compartilhar em uma postagem. Deixa eu fazer isso. E tá aqui. Como é que eu chamo isso? Não, vou já postar. Postar, vai lá. Postar de modo público. Jesus é para todos. Aleluia. Postar. Agora foi. Tá bom? O que mais que eu faço? É compartilhar mesmo? E aí eu vou embora, hein? Espero que eu não tenha perdido tudo que eu falei aqui. Tá tudo certo? Amém. Que bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu não sei. Salvar o destaque. Eu não sei nem o que é salvar o destaque. Compartilhar para todos. Eu já fiz isso. Já fiz isso, já fiz isso. Tá tudo certo. Vamos lá, então. Tá bom, minha gente? Tô saindo. Não. Continuar escrevendo? Não, o que é isso? É o que dá o indivíduo. A minha neta chegou aqui, eu senti que ela passou ali atrás, mas